Muito acompanhamos nos veículos de imprensa ou acabamos sabendo aí através de familiares ou amigos que alguém teve uma parada cardíaca e acabou vindo a óbito. Mas por que será que essa parada cardíaca está acontecendo com tanta frequência? É sobre esse tema que eu converso hoje no Baita Papo Entrevista com o Dr. Renan Madeira Rodrigues. Para quem não sabe, ele é aqui de Uruguaiana, fez graduação na Católica de Pelotas, tem especialização em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, trabalhou como médico plantonista da UTI em pós-operatório cardíaco durante 4 anos, também fez especialização em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Em Uruguaiana, ele realiza o procedimento de cateterismo e angioplastia. Renan, bem-vindo ao Baita Papo Entrevista, e eu já começo aí te perguntando para que tu nos explique aí uma forma mais direta o que seria aí uma parada cardíaca. Para entender o que é uma parada cardíaca, primeiro a gente tem que entender como que é o funcionamento do coração. O coração, digamos assim, que ele funciona como se fosse essa sala aqui. Ele tem a chavezinha de luz que liga e desliga ele e faz ele ter o ritmo, que é isso que a gente chama do ritmo cardíaco. E esse ritmo ele dita o coração um saquinho de músculo em que ele relaxa, enche de sangue. Quando a chavezinha liga, cruza uma corrente elétrica, ele contrai e joga sangue para o corpo inteiro. E assim ele mantém o funcionamento de todo o organismo. O coração, lá pela 10ª semana de vida, lá dentro da barriga da mãe, quando a gente está se desenvolvendo a criança, o coração começa a bater. Bate de 60 a 90 vezes por minuto até o nosso último dia de vida. E a parada cardíaca consiste quando o coração perde essa função. Ele não consegue mais fazer a função dele, que é mandar sangue para ele e para todo o nosso organismo. Cérebro, fígado, todo o organismo e o funcionamento. E ele acontece por algumas causas. Entre elas a arritmia, que é quando bate fora de ritmo, a chavezinha dá um curto-circuito e ele não consegue contrair da forma que deveria, ele fica só tremendo. E a segunda causa, que é a mais prevalente de todas, para ter uma ideia, hoje nós temos em torno de milhares de doenças diagnosticadas todos os dias, diferentes doenças, por todos os tipos de médicos, e a doença aterosclerótica sozinha, o infarto do miocárdio, é responsável por 1/3 das paradas cardíacas e de todas as mortes no mundo hoje. A parada cardíaca é diferente do infarto? O infarto é a principal causa que leva à parada cardíaca. Então, o infarto é quando uma parte do coração para de chegar sangue, morre uma parte do coração e ele perde a função de contrair. O músculo, ele funciona como qualquer outro músculo do nosso corpo, e quando não chega sangue, ele sofre uma lesão e um músculo machucado para de ser funcional, de contrair e não consegue mandar sangue para o organismo. E com isso acontece a parada cardíaca. Todo mundo é suscetível a ter essa parada cardíaca ou é mais propenso aí para quem tem um histórico familiar? Quem tem histórico familiar tem uma chance muito maior, ele é muito mais suscetível a ter a parada cardíaca, e eu vou falar com o infarto como a causa de parada cardíaca, que hoje é a mais prevalente dentro do meio que, não só que eu trabalho, mas do mundo inteiro. E o histórico familiar é uma das principais causas de infarto e de parada cardíaca por infarto. E nós temos as outras causas que a gente diz modificáveis, que o histórico familiar a gente não modifica, mas o paciente tem um risco maior, mas nós temos as outras causas que são modificáveis, que é o tabagismo, que é o diabetes, a obesidade, o sedentarismo e a pressão alta. Seriam os fatores de risco? Seriam os principais fatores de risco para o infarto. Quais seriam aí as formas de prevenção para esse ataque cardíaco? Aquele paciente que tem um histórico familiar, ele precisaria cuidar de todos esses outros 5 fatores modificáveis de uma forma mais intensa, porque ele já tem na genética dele uma propensão a desenvolver placa de gordura dentro do coração. E com isso aumenta muito a chance de ter um infarto.
E naqueles pacientes que não têm o histórico familiar, eles ainda assim, pacientes obesos, pacientes sedentários, pacientes que não tratam a pressão, nem o diabetes, têm um risco maior. Então a forma de prevenir isso seriam tratando todas essas causas. Fazer exercícios físicos regulares, manter uma dieta balanceada, perda de peso ou não deixar de ganhar peso naqueles pacientes que têm maior risco, tratar a pressão, usar as medicações de forma correta e manter um acompanhamento médico de rotina para quando se desenvolver essas doenças como hipertensão e diabetes, tratar no início, antes que a doença se desenvolva. E teria algum exame, algum diagnóstico, um pré-diagnóstico para a gente ter um entendimento se eu vou ter ou não futuramente uma parada cardíaca, mesmo não tendo um histórico familiar? Mesmo não tendo um histórico familiar. Então, aqueles pacientes que mantêm um acompanhamento médico regular, para quase todos que a gente chama do check-up, neles são solicitados a maioria desses exames. Colesterol, para ver se não tem um colesterol elevado no sangue, acaba medindo o açúcar no sangue para ver se não está em risco de desenvolver diabetes. E no exame físico de quase todo clínico do cardiologista, a gente mede e controla a pressão, para ver se não vai ter esse fator. Então, mantendo um acompanhamento médico regular, a gente geralmente consegue identificar de uma forma bem inicial quando essas doenças começam a se desenvolver ou começam a entrar em risco de desenvolver essas doenças e a gente prescreve exercícios físicos ou entra com tratamento medicamentoso para tentar deixar elas normalizadas. Por que as pessoas mais jovens estão tendo as paradas cardíacas? A doença ela não respeita nenhuma faixa etária. Ela tende a se desenvolver mais nos idosos porque tu tem mais tempo de exposição às outras doenças, mais tempo de obesidade, mais tempo de diabetes, mais tempo sem tratar a pressão alta. Mas nos pacientes jovens hoje, as principais causas que fazem desenvolver um infarto e por consequência a parada cardíaca é o tabagismo e o uso de substâncias ilícitas, drogas, cocaína, crack, enfim, todas elas desenvolvem taquicardia ou lesão nas artérias do coração e predispõem ao infarto e à parada cardíaca. E o uso de esteroides e anabolizantes hoje indiscriminados também eles acabam desenvolvendo placas ateroscleróticas, placa de gordura nas coronárias, que predispõem também à parada cardíaca. A gente vê muito na imprensa jovens, né, por algum motivo tendo uma parada cardíaca e às vezes talvez nem sabia que tinha essa predisposição e também nem sabia os fatores de risco, né? Sim. Como é que a gente pode identificar que uma pessoa está tendo uma parada cardíaca para correr ao médico? Algumas vezes a parada cardíaca ela é precedida, o paciente tem pródromo, são sintomas pré-parada cardíaca. Mas eu vejo aquele paciente que tu vê um popular andando na rua e daqui a pouco vem com uma falta de ar muito grande ou uma dor no peito muito intensa que precisa se escorar na parede, ou muitas vezes não vem precedido de nada e o paciente simplesmente cai no chão, que a gente chama de desmaio ou síncope. Esses pacientes, quando qualquer pessoa na rua ou na sua própria residência vê que teve uma queda súbita, desmaiou, caiu no chão, a primeira coisa a fazer é ligar para o 192, ligar para a SAMU e chamar um atendimento médico especializado. E depois socorrer o paciente. É que nem num avião que tu primeiro só faz um procedimento e depois tu vai cuidar do paciente. Por quê? Porque se tu vai tentar cuidar, tentar acordar o paciente, esperar, são minutos em que a equipe não está se deslocando e ele precisa de um atendimento médico em minutos. É uma urgência, uma emergência, na verdade. E que tempo é miocárdio, tempo são células do teu organismo que permanecem em vida. Minutos são importantes na parada cardíaca. Então a primeira coisa é chamar a assistência médica e depois acudir aquele paciente. Tentar fazer ele acordar e tentar, quem tiver o mínimo de conhecimento, palpar os pulsos, ver se o coração está batendo, para ver se o paciente está realmente numa parada cardíaca. Perfeito. Agora conta para nós um pouco dessa tua vinda para Uruguaiana, o que aconteceu, por que resolveu voltar e como é que tu enxerga essa cidade nesse teu retorno de quando tu saiu e agora que tu voltaste. Então, eu saí lá bem jovem, eu saí com meus 17 anos para cursar, já com a ideia de cursar medicina fora. E meu planejamento sempre foi sair e voltar. Meu pai é cardiologista aqui, o Dr. César, e sempre foi um desejo meu trabalhar ao lado dele no consultório.
E quando eu saí para fazer medicina, eu já tinha a ideia de fazer a cardiologia. E aí, durante o curso, durante a especialização, eu fui gostando dessa área de procedimentos e vi na hemodinâmica e na cardiologia intervencionista uma oportunidade de trabalhar com a cardiologia e de fazer os procedimentos também. E aí, como o Uruguaiana me proporcionou também as portas abertas, o hospital e o consultório que já tinha montado, para eu poder voltar, né, e eu poder me instalar aqui e exercer a minha profissão. E a cidade em 17 anos mudou muito, né? Bastante, né? Muito. E é bom que mudou para um fator positivo. Se desenvolveu o comércio, os free shops, o centro, os locais de estudo, a faculdade de medicina aqui dentro, que nos traz inovação o tempo todo e sempre nos desafiando a nos reinventar e nos manter atualizado na profissão. Então, Uruguaiana cresceu como um todo. É muito bom voltar para uma cidade em que tu saiu, já era desenvolvida e se desenvolveu ainda mais. Agora a gente tem bastante médicos novos, né? Aqui no programa, inclusive, a gente já conversou com diferentes médicos, oftalmos, anestesistas, até a própria esposa do Renan, que é a doutora Isabel, a cirurgia plástica. E isso é muito bom para a cidade, né? Que eram profissionais que a gente tinha que sair daqui para buscar, e agora a gente tem profissionais, né, em algumas outras áreas. No cardiologista, como tu comentaste, tem teu pai, infinidade de outros médicos, né? Entre as tuas especializações está a hemodinâmica. Eu gostaria que tu explicasse para nós o que é, como é que funciona. A hemodinâmica hoje é, como eu disse, o infarto é a principal causa de morte. 1/3 dos pacientes morre de infarto hoje no mundo. E a hemodinâmica é exatamente isso, ela é o exame padrão ouro. Ela funciona com um pequeno procedimento, um procedimento invasivo, em que é feita uma punção no braço, como se fosse para tirar sangue, uma agulhinha da finura de tirar sangue. E a gente faz uma punção geralmente aqui na radial, no braço, 95% das vezes, algumas vezes pela perna, em alguns casos. E a gente coloca um canudinho, um catéter, que a gente vai lá no coração, na artéria do coração, e injeta contraste. E através do raio-x a gente enxerga em tempo real as artérias do coração, como elas estão. Então, nesse procedimento a gente consegue ver se tem placa de gordura dentro da artéria do coração, aonde está a placa de gordura, a gravidade do entupimento, se tem ou não, e conseguimos fazer uma série de outros exames complementares, que todos eles são padrão ouro para a definição de que se o paciente tem ou não placa de gordura e risco de infarto. É um pré-diagnóstico, seria? É um pré-diagnóstico e nos proporciona também o tratamento. Por dentro desse cateterzinho a gente consegue passar material, que seria o stent, a molinha, que a gente tanto ouve falar, que ela faz exatamente isso, como a gente passa ela fechada, lá dentro, por dentro do canudinho, coloca no local onde está o entupimento na artéria, a placa de gordura, e a gente abre aquela molinha, abrindo de novo toda a artéria do coração e o sangue volta a correr livremente pelas artérias. Então ele não só é diagnóstico, como também é terapêutico o tratamento. E uma forma praticamente quase que invasiva, né? Sem corte. É, praticamente sem corte. O paciente, na maioria das vezes, vai embora em 24 horas caminhando e fica acordado durante a maioria dos procedimentos. O paciente fica acordado conversando conosco, porque o procedimento é só com anestesia local, praticamente não causa dor. Muito interessante. Para a gente finalizar, então, o Baita Papo Entrevista de hoje, eu deixo o canal aberto aí para que tu passe uma mensagem a quem está nos assistindo. Bom, como eu comentei com o Dario, hoje infarto é a principal causa de morte no mundo e a gente luta diariamente pelos nossos pacientes para que eles não venham a ter esse grande problema. Então, façam exercícios físicos regulares, mantenham uma dieta balanceada, cuidados com o peso e mantenham cuidados médicos, acompanhamento médico regular. E com aqueles que já mantêm acompanhamento médico regular, mantenham de forma regular o uso das medicações, que hoje são as principais formas que a gente tem de prevenir ou amenizar essa doença que é tão grave e que acomete tantas pessoas ainda hoje. Perfeito, eu conversei no Baita Papo Entrevista de hoje com o Dr. Renan, que é uruguaianense, fez graduação na Católica de Pelotas, tem especialização em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, trabalhou como médico plantonista da UTI em pós-operatório cardíaco durante 4 anos, também fez especialização em hemodinâmica e cardiologia
intervencionista. Aqui em Uruguaiana, ele realiza os procedimentos de cateterismo e angioplastia. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana. Sorrir é uma conquista. Agende agora mesmo a sua avaliação. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um lugar para você cuidar da sua saúde. Suporta os Serviços, empresa especializada no serviço de áreas verdes. E Segue-te, a empresa que cuida da medicina e segurança do trabalho da sua empresa. Marca Imóveis, o lugar certo para você alugar ou comprar imóveis. Espaço da Beleza, há 22 anos, embelezando homens e mulheres. Casa Hermana Coworking, a sala que você precisa está aqui. Texas Restaurante Parrilla, o novo restaurante da praça no coração de Uruguaiana.